Olá, meus cumprimentos. Me chamo Heitor, sou doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalho atualmente com a língua waicana. O título desse post se chama A Sílaba e Outros Tópicos Prosódicos em Waicana. Nesse post, brevemente, nós iremos falar sobre a sílaba, os seus constituintes, as unidades que preenchem, algumas restrições e alguns processos envolvendo fonética, fonologia e morfologia, processos complementares que derivam estruturas na superfície. Então, vamos à apresentação. Então, falando um pouco sobre os Waikana, eles também são conhecidos como Piratapuios. Eles integram a área cultural do Rio Negro, praticam a exogamia linguística e também são poliglotas. Né? Sua população é contabilizada em 1.325 indivíduos no Brasil e 814 na Colômbia. Né? Então, aqui estão as comunidades waicanas espalhadas pelo Alto Rio Negro, na região do Rio Papuri, o Alpés, tá bom? E aqui nós temos brevemente o quadro consonantal dos sons dos fonemas waicana. Né? Aqui nós vemos séries de obstruintes e segmentos contínuos de aproximantes. Né? O segmento glotal, oclusivo glotal, ele é tratado como um suprassegmento, e para mais detalhes consultar minha tese de mestrado Picâncio 2019. Bom, algumas restrições que ocorrem nesse som nós veremos posteriormente. Então, fonemas vocálicos, o quadro vocálico waicana segue a grande maioria das línguas tucano-oriental com 6 segmentos vocálicos. Então, alguns aspectos gerais. Padrão silábico básico, CV, padrões adicionais CV oclusiva glotal e CV fricativa glotal. E um padrão excepcional que ocorre em poucos itens morfológicos, que é o SCV, ou melhor, o STV. Bom? Restrições fonotáticas. G, ele ocorre em contextos mediais, assim como a sua variante nasal, e as variantes mediais de D também, que só ocorrem também em contexto medial, querer e ler, né? Flap lateral. A pré-vocalização busca limitar a ocorrência de Re ao ambiente intervocálico. Né? Então, aqui nós vemos algumas palavras que incidem, em que esse grupo ST ele incide, certo? Em contexto inicial e em contexto medial. Bom, e aqui eu comparo com os dados de CLAMP e CLAMP. Então, padrão silábico CV, como nós vimos, com a pré-aspiração e glotalização, nós derivamos essa estrutura CV, oclusiva glotal e fricativa glotal, e o grupo CCV, composto por STV, certo? Então, seguindo os passos de silabificação de Reis, nós temos a forma subjacente, né? E nós temos o alinhamento de sílaba e a disjunção de consoantes pré-vocálicas, até a forma até derivar essa forma. E aí nós exemplificamos com a palavra padu, que é areia, certo? E aqui nós, para os tipos CV oclusiva glotal e CV fricativa glotal, nós também adicionamos um outro passo, né, envolvendo a silabificação. E quanto ao grupo STV, a sibilante é associada à oclusiva dental, formando o grupo CCV, em consonância com o princípio de maximização do onset, segundo Hales e Goldsmith. Então, falando um pouco sobre ditongos, né, que nós observamos em Waicana, a coarticulação vocálica origina sequências CV1, V2, Minoi, por exemplo, em que V2 é composto por uma vogal alta não nuclear. Bom, não vou me deter em falar os exemplos, tá bom? Por conta do tempo. A queda da glotalização, estruturas CV oclusiva glotal e V2, origina sequências tautosilábicas compostas por uma vogal alta não nuclear, né? Anterior. Por exemplo, em Waikidó, nós temos Waikidó, né? E
Yauri, nós temos Yauri, né, com um pouco de laringalização, certo? E aqui, com a fricativa glotal, nós observamos, em contexto inicial, a pré-vocalização, né? Nós exemplificamos aí, por exemplo, a palavra para malária, febre, ruaié, que o falante realiza o ruaié, né? E nós temos também uma outra série de inserção vocálica, que é ou que a vogal copiada é a segunda ou é a primeira, certo? Por exemplo, em Jorroá, nós temos a primeira vogal copiada para a segunda sílaba, né? E sempre envolvendo segmentos larígeos, como nós vemos. E abaixo nós temos um fenômeno chamado de vogal eco, em que a primeira vogal ela é realizada também na segunda sílaba. Como, por exemplo, nós observamos na palavra tu-ó, né, que é realizada tu-ó, um pouco de qualidade vocálica ainda imprimida na segunda sílaba. Então, nós questionamos esse processo, se se trata de uma vogal intrusa ou uma vogal epentética, seguindo Hall, 2006. Então, nós optamos pela vogal intrusa porque a qualidade da vogal é uma cópia de uma vogal contígua. A vogal copia a qualidade de outra vogal sobre consoantes culturais intervenientes e a vogal geralmente ocorre em grupos heterorgânicos. Ela é opcional, tem duração altamente variável e desaparece em falas mais rápidas, e a vogal não tem a função de reparar estruturas ilícitas, né? Então, aqui nós temos o, um exemplo de repetidores e classificadores. Nós verificamos que mar, que subjacentemente só possui uma moura, é alongado na superfície fonética quando é realizado isoladamente. Então, nós temos mar, né? Agora, quando ele é adjungido a uma sequência morfêmica, esse mar ele passa a ser monomoraico, na sua forma subjacente. Então, nós analisamos ele como monomoraico. Isso porque ele segue o princípio de minimalidade prosódica, segundo Gomes e Bert, para as línguas da família tucano oriental. E aí ela exemplifica com esse morfema, né? Minimalidade da palavra prosódica. E aqui nós exemplificamos com o repetidor para edifício, o U, para casa, né? Em que essa sequência, o ele pode ser realizado ambiguamente tanto com apenas uma, uma mora, como também bimoraicamente, certo? E nós também temos uma realização desse segmento, dessa estrutura morfológica, quando ele assume a primazia da palavra fonológica, ele é realizado normalmente, ou seja, bimoraicamente, dependente de quais sufixos sejam incorporados a ele, euclídicos, né? E outro exemplo também é com a palavra aturar, né? que esse classificador, esse repetidor, na verdade, ele é realizado tanto bimoraicamente como também de forma monomoraica, certo? Então, considerações finais. Os fenômenos elencados demonstram a relevância de aspectos fonológicos e de critérios morfológicos na representação e derivação das estruturas linguísticas em Americana, apontando as interações entre os níveis gramaticais e suas especificidades, certo? Então, essas são as nossas referências, e eu agradeço e eu aguardo os comentários, reflexões dos colegas. Um abraço.